Boa noite, paz e bem. Eu sou o Padre Demétrios e esse é o nosso Laboratório da Alma. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como lidar com as pessoas difíceis, como conviver com as pessoas chatas, como suportar a si mesmo. É o nosso assunto de hoje, como lidar com os outros. No nosso grupo, acabei de mandar, agora há alguns minutos atrás, acabei de mandar um livro para vocês. É um livro de uma cristã especialista em humanidade, Ruth Rocha Pombo. Não é a Ruth Rocha, escritora de livros infantis. Não é ela, é uma outra Ruth Rocha, que é especialista na arte de lidar com a humanidade. E o livro enviado, ele tem um título provocador. Como lidar com as pessoas difíceis, a começar por mim. Como lidar com as pessoas difíceis, a começar por mim. O livro é um livro pequeno, cerca de 80 páginas, mas é um livro delicioso para a gente ir lendo e exercitando, tá? Com um toque muito gostoso, um tempero muito gostoso de psicologia humanista. Então vale a pena a gente dar uma olhadinha nesse livro, tá bom? Assim. Mas nós vamos então bater o nosso papo sobre exatamente isso. Como lidar com as pessoas difíceis. O filósofo Jean-Paul Sartre, um dos filósofos fundamentais na linha do existencialismo, ele tem uma frase que é talvez a frase mais famosa dele, é a frase: o inferno são os outros. O inferno são os outros. E no existencialismo, é na nossa relação com o outro que nós percebemos a nossa limitação e a nossa finitude. Porque na minha relação com o outro, eu percebo o diferente que eu sou. Quando eu me relaciono com você e você se relaciona comigo, eu percebo que sou um ser diferente de você. E na diferença que você tem de mim, eu vejo nesta diferença um desafio de minha própria existência. Você pensa diferente, você tem gostos diferentes, você age diferente de mim. E na nossa relação, eu descubro que você é palmeirense, corintiano, são paulino, flamenguista, e eu sou santista. E nessa diferença, a gente diverge quando a gente diz quem é o melhor, qual foi o melhor time do mundo. Apesar de todos saberem que o melhor time do mundo teve Pelé, Coutinho, Pepe, Mengávio e assim por diante, não é? Aquela seleção de todos os tempos, ainda assim a gente diverge de nossa opinião. O outro sempre representa para mim o diferente, e o diferente sempre me tira do meu lugar de conforto. Porque na minha relação com o diferente, eu muitas vezes sou obrigado a sair do meu lugar de conforto. E quando eu penso nisso, sempre o outro, ele vai ser um pouquinho difícil para mim ou um pouquinho chato para mim. Nós vamos comer alguma coisa lá em casa. E eu gosto muito de feijão, mas você detesta o feijão. E aí, o que eu faço? Faço ou não faço o feijão?
Se eu não fizer o feijão, eu estou cedendo o meu gosto em prol do seu gosto. Se eu faço feijão e outras coisas, eu estou dobrando o meu trabalho. Por causa do outro, eu sou obrigado a cozinhar mais coisas. E nesse sentido, então, o outro sempre é alguém que faz com que eu saia do meu lugar de conforto. Então, o simples fato do outro existir faz com que eu vivencie situações difíceis. E por mais que eu ame o outro vai fazer com que eu vivencie momentos difíceis. Eu amo muito uma pessoa, essa pessoa ficou doente. O simples fato dela ficar doente impõe na minha vida um sofrimento, porque eu amo muito esta pessoa. Na nossa relação com o outro, então, o outro sempre vai fazer com que eu saia do meu lugar de conforto. E o ser humano, nós, seres humanos, nós temos uma tendência ao sedentarismo espiritual. Nós temos uma tendência ao sedentarismo físico, naturalmente. Eu procuro fazer o menor esforço possível para não me cansar. Só que espiritualmente nós também temos a tendência a um certo sedentarismo, onde nós procuramos o conforto para a nossa existência. E na convivência minha com o outro, sou obrigado a perder um pouco do meu conforto. Nossa, eu quero casar. Minha mãe falava que quem quer casar procura sarna para se coçar. Não é assim que ela dizia. A pessoa tem que saber o que quer. Me casei e quase me divorciei por causa da pasta de dente. O quê? Como assim você quase se divorciou com a pasta de dente? É porque lá na casa da minha esposa, ela aprendeu que para apertar a pasta de dente, você vai no finzinho e você aperta do fim para o começo. Só que em casa a gente sempre apertou no meio da pasta de dente. E eu e ela usamos a mesma pasta de dente. Quase brigamos porque ela usava Close-Up, eu usava Oral-B. E aí nós discutimos, e entre tanta discussão, agora usamos Colgate. Não é? E agora eu e ela, não é? Brigamos porque ela não suporta o fato de que eu aperto a pasta de dente no meio do tubo, enquanto ela insiste que é aqui, ó, no finzinho que você aperta. Vai apertando, vai saindo normalmente, a gente não precisa ficar corrigindo o tubo de pasta de dente. E por causa disso nós tivemos que procurar o padre, o pastor, até pai de santo, taróloga, numeróloga, e fomos até conversar com a rainha que faleceu, e nós não conseguimos entrar num acordo por causa do tubo de pasta de dente. Fomos parar lá no psicólogo, lá na psicóloga, e o psicólogo ficou olhando, e o psicólogo devia estar pensando: será que eles realmente estão brigando por causa de um tubo de pasta de dente? Sim. Para quem está de fora, parece que não é uma coisa muito importante. Mas para quem está dentro da relação,
Por trás do tubo de pasta de dente, existem muitas outras situações que incomodam e que elas estão concentradas simbolicamente no tubo de pasta de dente. E sim, um tubo de pasta de dente pode ser a gota d'água para um casal se separar. E por incrível que pareça, essa história que eu estou te contando, ela é real. Um casal quase se separou por causa do tubo de pasta de dente, que simbolicamente resume muitas e outras coisas que estão por trás. Então dizer para você que quando a pessoa se casa, a relação da pessoa consigo mesmo vai ser desafiada por causa da relação dela com o outro, com a outra. E aí nasce uma criança. Nasce uma criança. E eu detesto barulho. Eu estou ficando mais velho, quem vai ficando mais velho detesta barulho. Eu achava tão chato os mais velhos, não eram os idosos, mas assim, um pouco mais velhos. Eu achava tão chato, a gente queria sair para uma festa, tudo. Eles falavam, ai não, estou cansado, quero ficar em casa. E não ia. Ô Demétrios, vamos para tal festa? Ah, sabe, eu estou cansado. Eu não quero ir não, eu quero ficar em casa. E aí hoje eu percebo que sou igualzinho àqueles que eu criticava. E agora eu tenho um filho aí na jogada. E o filho resolve às 2h45 da manhã abrir um berreiro no berço que fica dentro do meu quarto. Por sinal, ao meu lado. Ao lado do meu ouvido direito, que é o meu ouvido mais apurado, que mais sofre com o barulho. E aí a criança chora daqui, chora de lá, e a gente pega, faz naná, e pega, e dá mamadeira, e pega, mede se vê se está com febre, e vira daqui, vira dali, põe, e faz, e não para de chorar. Aí depois, ó, isso era 15 para as 2. Né? 15 para as 2, ou 2h45, 15 para as 3. E aí está dando quase 6 horas da manhã e a criança ainda está chorando. E aí eu falo para o meu amigo, nossa, o meu filhinho está tão, obrigado, tão chato. E aí eu descubro que o casamento, conforme vai aumentando a família, a coisa vai ficando mais difícil. Porque eu estou tendo uma gama de relações muito maiores do que aquelas que eu tinha antes. E são relações mais profundas. E relações profundas exigem um maior conhecimento do outro. E quanto mais a gente conhece o outro, aquilo que nos desagrada fica mais forte. E nos chama mais a atenção. Aí eu vou na igreja. E graças a Deus, na igreja só tem pessoa santa. Não é? Na igreja só tem pessoas legais. Não existe ninguém chato na igreja. E o principal, na igreja todo mundo é equilibrado. Entendeu? Todo mundo tem cabeça boa, ninguém toma remédio, não é? Porque todo mundo certinho, todo mundo assim. E tem mais, os padres são os mais certinhos de todos. Não é? São os mais certinhos. São 100% por equilíbrio. Por equilíbrio. Quando chega no fim do dia, é até chato ficar em casa, porque a gente olha para o espelho, a gente vê aquele santo dentro do espelho. Não é? Porque na igreja todo mundo é tudo certinho, tudo santinho, tudo bonitinho. Né? E ninguém é chato. Ninguém é chato. Não tem ninguém chato na igreja. Não tem ninguém chato. Quando assim eu ia nas quermesses assim na comunidade, né? Então eu ia beber alguma coisa, o que eu fazia? Eu quero uma lata de cerveja. Eu pegava a lata de cerveja, pegava um copo
enchia aquele copo, e aquele copo só ficava molhando a língua durante toda a festa, para ninguém ficar entochando cerveja no copo, cerveja no copo, cerveja no copo, cerveja no copo do padre. Não é? Aí eu tô lá, e eu gosto de tomar cerveja mais quente, eu não gosto de cerveja muito gelada, eu gosto de cerveja mais quentinha. Aí eu tô lá, então, com aquele copo de cerveja, quietinho, para ninguém mexer, para ninguém botar, para ninguém falar mal, para ninguém encher a paciência, aquela coisa toda. E eu tô sentado lá. E ali eu estou sentado com um grupo de pessoas e nós estamos num papo delicioso, porque um dos grandes prazeres da vida da gente é ter uma boa conversa. Uma conversa boa faz tão bem para a alma da gente, faz tão bem. Eu estava lá num delicioso papo, até que uma pessoa chega, puxa uma cadeira e senta no meu lado. Do meu lado. E aí a pessoa fala: eu gostaria de falar com o senhor uma coisa. Pode falar. Eu estou muito triste com o senhor. Por quê? Porque o senhor está tomando cerveja. Aquela cerveja lá que eu pus um copo, exatamente, e deixo ele cheio para não ficar bicando o copo naquele momento, na festa da comunidade, e aqui vai, ali vai, ali vai. E a pessoa falou isso, falou isso, falou isso. Aí eu fiquei olhando para a cara da pessoa e fiz a seguinte pergunta: juro que você veio aqui só para estragar a minha noite? Eu perguntei, eu tenho o direito de perguntar isso para a pessoa. Eu tenho o direito de perguntar, na honestidade, na amizade. Falei: é sério que você veio aqui só para estragar a minha noite? Não, eu não quis estragar a sua noite. Não. Não, mas você não quis, mas você conseguiu. Tanto é que eu vou me levantar e vou embora da festa, nesse exato momento. Eu me levantei e fui embora da festa naquele momento. E eu percebi que aquilo lá me afetou. Gente, um comentário bobo, uma questão besta, que qualquer um poderia relevar. E, olha, aquela questão assim, eu poderia ter falado assim: você sabe qual é a diferença entre a tua opinião e a pizza? Você sabe? Sabe? É que a pizza a gente pede. Não é? Eu podia ter falado isso para a pessoa, não é? Eu podia ter falado isso para a pessoa, mas eu não falei isso para a pessoa, não é? Eu deixei que aquela pessoa estragasse a minha noite. E aí, o que eu fiz com a pessoa? Eu encomendei lá na internet, lá na China, um rótulo. E esse rótulo veio. E eu peguei esse rótulo e coloquei na pessoa. Esse rótulo. Essa pessoa é chata. E ali, não sei se a pessoa ficou com crise de consciência, essa pessoa sempre vinha falar comigo. E eu com o rótulo da pessoa o quê? Chata. Pessoa chata. E eu rotulei a pessoa como uma pessoa chata, como uma pessoa difícil, e eu não percebia que eu estava carregando o rótulo dentro de mim. E na relação minha com uma pessoa que, na minha opinião, era uma pessoa difícil, porque a pessoa falou isso para mim no momento inconveniente. É como aquela pessoa que você convida para jantar, para almoçar. E a pessoa, ela é um pouquinho assim, cheinha, não é? E aí ela vai botar a primeira garfada na boca, você fala: nossa, padre, você é gordinho, eu acabei fazendo um feijãozinho aqui com gordura, acho bom se eu não comer. Aí aquela pessoa que estava enfiando o garfo na boca, eu tenho razão, não vamos comer não. Não, mas é que, não, você tem razão, vou comer nada não, eu estou precisando. Então o que acontece? A gente se deixa afetar por aquela pessoa a qual colocamos um rótulo: pessoa chata, pessoa difícil. Aí o que acontece? Quando a pessoa é nossa
próxima mesmo, é nossa amiga ou nossa parente, e ela é chata, ela é difícil, a gente cria uma palavra para não chamá-la de chata e de difícil. A gente fala que ela é sistemática. Fulano é sistemático. Então fique sabendo que sistemático significa a pessoa é chata, de galochas, vermelhas e amarelas. A pessoa é chata de galocha. A gente está falando que a pessoa ela é chata, que a pessoa tem problema, que a pessoa é meio doentinho das ideias, só que a gente tolera, então a gente fala que ela é o quê? Sistemática. Sistemática significa, é doida, mas eu tolero. É chata, mas é minha amiga. Não presta, mas eu gosto de você. Mais ou menos isso. Então nós criamos uma palavra para não dizer que a pessoa é chata, para não dizer que a pessoa é difícil. A gente fala que é sistemática. E quando a gente se percebe assim, a gente fala que eu sou sistemático. É o meu jeito de lidar com as coisas. Ele é sistemático, tudo, então é isso. Você está dizendo então que ele é cavalo, mas não é cavalo, é sistemático? É. Entendi. Então nós criamos uma palavra que é exatamente para tentar suavizar o fato daquilo que acontece. Então é muito importante a gente tentar descobrir o que faz de uma pessoa difícil. O que faz uma pessoa ser chata? O que faz eu ser chato? O que faz eu ser sistemático? O que é que faz isso? E ali nós temos algumas características de pessoas que, em determinadas situações na convivência, tornam a já convivência difícil ainda mais difícil. Toda relação enfrenta dificuldades, acabamos de falar isso. Só que com algumas pessoas as dificuldades são o quê? Maiores. E por que são maiores? Porque as pessoas acabam representando aquilo que nós chamamos de difícil, de chato, de sistemático, esses rótulos que nós criamos para tentar entender o que são, ou melhor, quem são e quem somos. E aí é muito interessante a gente perceber isso. Uma das características básicas que acabam chamando nossa atenção para o fato de que as pessoas elas têm uma tendência a serem rotuladas de chatas, de difíceis, entre outras, é a pessoa que tem padrões rígidos e assim são inflexíveis. Padrões rígidos e são inflexíveis. Ela fala que esse copo é feito de madeira. Olha, isso aqui é de madeira, tá? Você me explica que é feito do quê? De vidro. Só que não tem jeito. Você está errado. Esse copo é de madeira. Ainda bem que vocês não conhecem ninguém assim. É raro a gente encontrar alguma pessoa desse jeito. É a coisa mais rara. E a pessoa que tem esse padrão, ela sempre está certa, porque a opinião dele sempre é correta. Em confessionário acontece muito assim, ô padre, então eu peguei assim tudo, ela falou assim para mim, eu fui lá e falei na cara dela, é assim, você está errada, e não sei o quê, eu não estou certa? A pessoa quer que a gente fale, que a gente concorde. Aí quando a pessoa faz isso comigo, eu falo, não, você está errada. Mas, mas assim, não, está errado porque você foi grossa. E se eu, quando sou grosso, estou errado, por que você vai estar certa? Você é mais bonita? Não é? Porque quando os outros são grossos, nós achamos eles errados, não é? Devia ter falado de uma outra forma, devia ter falado de outro jeito. O problema não está no quê, o problema está no como que foi falado.
Isso. Agora eu falo, dou o coice, calço minha ferradura, aquela ferradura, masco aquele fuminho trevo, ponho a minha ferradura, dou uma cusparada de fumo na cara do outro e dou um coice, agora eu sou bonito. Eu sou certo. O mundo inteiro está errado, mas porque fui eu sou o bonitão. Coisa fofa. Então, uma das características marcantes de quando somos pessoas que estão tornando difíceis o relacionamento é essa questão da pessoa ser inflexível porque os seus padrões são rígidos demais. Os seus padrões são rígidos demais. Aí a gente dá aqueles exemplos religiosos, né? Um casal, ele no casal, ele vem agredindo ela há muitos anos. E nos últimos tempos, ele já tentou matá-la 2 vezes. Ela fugiu da relação e ela veio desesperada conversar com o padre. Veio falar comigo, olha, padre, ele já tentou me matar 2 vezes, olha as marcas que eu estou, e ele me jurou de morte, tudo. O que é que eu faço? Ô filha, me perdoe, mas o que Deus uniu, o homem não separe. Você deve voltar para ele. Você tem que tentar salvar o seu casamento. E aí? É uma situação difícil. Na minha mente, eu tenho um padrão definido de uma norma, de uma doutrina religiosa. E o fato de eu ser inflexível, porque meus padrões são rígidos, não me permite ver o caso como o caso que ele é. Porque eu acho que todo caso deve se submeter a essa lei. Apesar da realidade estar me mostrando que cada caso é um caso. E aí faz de conta que a mulher, então, ela segue o meu conselho. Ela volta para casa. E aí, 3 dias depois, uma pessoa me liga falando, padre, ficou sabendo que fulana foi assassinada pelo marido? E aí? Os meus padrões são tão rígidos que eu não fico com peso na consciência. Bem, ninguém mandou ela escolher um marido ruim, né? Ela escolheu, ela tem que arcar com as consequências de sua escolha. Eu fiz o certo, eu estou certo, porque esse copo é de madeira. Entendeu? Então eu estou certo. Geralmente, as pessoas que têm uns padrões muito rígidos, elas também têm uma mania de repetição. Porque os seus padrões são rígidos, aqueles valores rígidos, eles são recorrentes. E a pessoa sempre vai falar do mesmo assunto. E quando a pessoa sempre fala do mesmo assunto, os outros a rotulam como uma pessoa chata. Porque ela não sabe falar outra coisa. E geralmente a coisa que ela fala é uma coisa que a gente não quer ouvir, não quer conversar sobre isso. Mas ela insiste em conversar sobre aquele assunto. Então, esse tipo de situação, ela também é muito presente. Geralmente, as pessoas difíceis, por seus padrões muito rígidos, ela tem poucos assuntos, e esses assuntos são assuntos muito presentes, repetidos, e são assuntos que nós não queremos mais conversar sobre eles. Mas quando nós encontramos aquela pessoa volta sempre ao mesmo assunto. A pessoa tem a unha encravada. E sempre quando a gente encontra ela, adivinha qual vai ser o assunto? A gente vai almoçar, na hora do almoço, adivinha qual é o assunto? A unha encravada. A pessoa vai confessar, adivinha qual vai ser o pecado dela? A unha encravada. E aquilo vai ser o assunto do seu dia, da sua vida. A gente não vê a pessoa durante um mês e lá vem ela. Espero que ela não fale mais sobre a unha dela. Adivinha como ela vai falar? Ô fulano, eu queria falar com você uma coisa, a minha unha.
Nossa, ela continua, ela piorou. Ela piorou. E aí, assim, ela quer tirar o sapato para me mostrar a unha. Ó, vê como tá. Mas eu não quero ver a unha dela. Mas ela quer me mostrar aquela unha encravada, purulenta, ela quer me mostrar aquela unha. E aí eu tô com vontade de falar para ela, eu não sou podólogo. Eu não sou podólogo. Quem tem que ver isso é o podólogo. Não é? Mas a pessoa vai ficar recorrendo, naqueles assuntos dos quais quem está em volta não quer ouvir. E aí a gente vai descobrindo que todos nós temos um pouquinho dessas coisas. E por isso, muitas pessoas, elas são chatas para muita gente, mas pelo menos os mais certinhos vão ter alguns momentos em que são chatos. Mãe e pai, com filho. Tem alguns assuntos que mãe e pai vão ter que fazer o quê? Vão ter que ser inflexíveis e vão ter que ser recorrentes, porque vão ter que repetir, e mesmo repetindo, os miolo mole ainda faz diferente. E quando faz diferente, o que você vai falar para ele? Vai repetir mais ainda aquilo que eles estão cansados de ouvir. E, eu vou fazer de tudo para chegar mais tarde em casa. E vou fazer de tudo para sair muito, para não ficar muito em casa. Porque quando fico em casa, o meu pai e minha mãe só falam de tal coisa e tal coisa. Então, o que significa? Que, pelo menos, em alguns momentos, todos nós exercemos o papel de ser alguém difícil, alguém chato, alguém sistemático. Ainda bem que com nós padres não acontece isso, a gente muda muito de assunto, né? Não é? A gente muda muito de assunto. Não muda muito de assunto. A gente tem esse tipo de coisa recorrente no caminho. A pessoa ela mudou de igreja. A pessoa mudou de igreja e quando a pessoa muda de igreja, ela fica santa. Tudo bem, como era a musiquinha, eu era um bêbado, eu vivia drogado, não é? Eu vivia, sei lá, pingaiado. Mas conheci Jesus. Na casa do Senhor não existe Satanás. Show Satanás. Então, a pessoa quando muda de igreja, baixa ali na pessoa um espírito de santidade, onde a pessoa se renova, onde a pessoa está cheia de vida, e a pessoa começa a falar, olha, você precisa vir para a minha igreja. Olha, você precisa vir para a minha igreja. Olha, você precisa vir para a minha igreja. Mas mal ele sabe que a coisa que eu mais detesto na face da terra é a igreja dele. Não é? Me mande para qualquer lugar, mas não para a sua igreja. Aquela sua igreja eu não quero. Qualquer outra igreja tudo bem, mas aqui você escolheu, eu não quero. Eu tenho nojo, eu tenho ódio daquela sua igreja. E ele vai ficar falando, vem para a minha igreja. Você precisa vir para a minha igreja. Você precisa vir para a minha igreja, porque senão você vai para o inferno. Você é de tal igreja, você vai para o inferno, porque você não mudou, e você não sei o quê, e vai. Aí vai ter almoço de família. Vai ter almoço lá em casa. E fulano vem. O vovô está muito feliz que os netos estão lá, né? Aí o vovô pega um copinho de cerveja, quando ele vai botar o copinho de cerveja na boca, ô pai, você não deve tomar isso não. Porque aí, ó, o Exu está aí dentro, ó. O Exu está aí dentro e ele vai acabar com a tua vida. Aí aquela cerveja que estava doce, ela ficou amarga. E ali o irmão briga com ele, não fala isso com o pai não, e não sei o quê. E aí começa então a briga entre os irmãos. E ali aquele momento de alegria do vovô, ele foi estragado por causa de um que agora está com o espírito de santidade. Mas agindo dessa forma, está a serviço do coisa ruim. Então,
Nós sempre vamos viver. Isso acontece com o católico, quando o católico, ele... Quando você sai de alguém e vem para a igreja católica, muitas vezes acontece isso com a pessoa. A pessoa, ela fica desse jeito. Não, porque você tem que fazer direito. Não, porque não sei o quê. Eu lembro de uma vez que um jovem chegou para mim e falou assim, olha, eu vim aqui falar para o senhor porque Deus me mandou dizer que ele está triste contigo porque você é um padre que não usa batina. Não é? É. Mesmo a gente sabendo que o hábito não faz o monge e que o hábito não desfaz o monge. Nem faz e nem desfaz. Então o que acontece? A gente, em todos os ambientes, a gente tem esse tipo de coisa. E entre nós católicos também tem o católico que é mais chato do que o outro. Não é? Tem o católico. Então isso vai ter o familiar que é mais chato. Vai ter aquele carinha dentro do espelho, lembra dele? A pessoa dentro do espelho? Vocês lembram? Que também vai ser chato. Vai ser chato. E eu repito aqui, quem é pai e mãe, não dá para escapar não, tá? Pelo menos para o filho vai ter que ser alguma vez, vai ter que ser chato. Vai ter que ser chato. E vai ter que repetir o assunto. Filho, eu não quero que você ande com fulano, não quero que você ande com ciclano. Eu não quero isso, filho, toma cuidado com essas pessoas, filho, toma cuidado com tal coisa, filho, para de andar com essa história de torcida de time, porque eles brigam, que vai ter isso, né? Aí eu chego um dia com o olho roxo, aí pronto. Aí que vai falar. Então o que acontece? Nós temos na nossa vida esses momentos. Então a realidade da pessoa difícil, da pessoa chata, da pessoa sistemática, ela é muito presente. Mas algumas pessoas, elas exageram na dose. E muitas vezes esse exagero está na própria estrutura da personalidade. Nós já conversamos sobre os transtornos de personalidade, que não é uma doença, mas é um jeito de ser no mundo. Um jeito de ser no mundo. Então, algumas pessoas, o seu jeito de ser no mundo, acabam fragilizando-as de tal forma que elas são vistas, no entorno geral, como pessoas difíceis e chatas. Então, fique muito de olho. Padrão rígido e repetição. Também outra coisa outro indicador da pessoa difícil, da pessoa chata, é a pessoa que não tem consciência dos seus defeitos. A pessoa que não tem consciência de seus defeitos. E essa pessoa que não tem consciência dos seus defeitos, automaticamente ela é uma pessoa que vai, no lidar com a outra, estar num constante ato de julgamento. Ela sempre estará na posição de juiz. E sempre vai estar julgando o outro, porque ela não consegue enxergar em si os elementos que mostram que ela possui grande defeito. Ela até pode falar, não, eu tenho defeito, e o meu defeito é que eu não tenho defeito. Não é? Olha, não, eu já errei, teve uma vez que eu já errei. Foi uma vez que eu pensei que eu estava errada. E aí eu errei, porque eu estava certa também naquele momento. Então você vai encontrar pessoas nesse sentido. Então as pessoas que elas não enxergam os seus próprios defeitos são pessoas que se tornam extremamente chatas e é muito difícil lidar com essas pessoas, principalmente em ambiente de trabalho. Em ambiente de trabalho. No ambiente familiar a gente tolera porque é sangue. Então a gente, se não for cunhado ou cunhada, a gente tolera, né? Mas gente, é complicado. No ambiente de trabalho, todo ambiente de trabalho é um ambiente que exige cooperação, porém tem muitas situações de competição. Então, há a necessidade de cooperação, o que eu trabalho, o outro retrabalha, o que o outro trabalha, eu retrabalho, e muitas coisas que nós trabalhamos, nós temos que trabalhar juntos. E só que também
é ambiente de competição. E quando nós temos, então, essa figura que é a pessoa difícil em ambiente de trabalho, a pessoa difícil em ambiente de trabalho, ela consegue exercer o quádruplo papel oneroso. Que é isso, Frei? Ela consegue ser diabólica, demoníaca, maligna e satânica. O quádruplo. Ela começa a usar aquele perfume francês, Le Enchauffré. Começa a usar aquele. Começa. Então, um espelho, tá? Tudo isso que eu falo para o outro, eu penso em mim. Eu penso em mim. E nós temos que criar esse hábito de pensar em nós. Mas no ambiente de trabalho, isso é muito recorrente. A pessoa que tem essa vivência, ela de fato inferniza o ambiente de trabalho. E se você já teve oportunidade de trabalhar com pessoa difícil, você sabe o que é sofrer. Você já passou pelo sofrimento. Né? E aí, então, esse é um elemento muito importante, tá? Esse elemento da pessoa não enxergar o seu próprio defeito. É um elemento que torna a pessoa chata e muita gente não consegue achar a palavra chata. Então ela fala, essa pessoa é nojenta. Eu já ouvi a pessoa falar isso já. Essa pessoa é uma pessoa nojenta. Nossa. Quando a pessoa chama outra de nojenta, assim, a coisa né, a coisa está ruim. A coisa está ruim. E aí, pessoal, essas três características, elas vão gerar algum jeito de comportamento que acaba tornando também a pessoa ainda mais difícil e mais chata. Entre essas coisas está o fato de a pessoa que não enxerga os seus próprios defeitos, ela vê os defeitos dos outros, mas além de ver os defeitos dos outros, ela vai criar na sua mente defeitos que o outro não tem. E assim ela vai criando no seu mundo mental fantasmas em relação ao outro que o outro não tem. O outro está conversando com alguém, essa pessoa está falando mal de mim. E sabe o que elas estavam falando? Estavam falando que o Santos está com nada esse ano. Não estavam conversando sobre a pessoa. Mas a pessoa colocou na cabeça, essa pessoa, ela está falando mal de mim. Essa pessoa está contra mim. Essa pessoa está falando de mim. Ela está maquinando contra mim. E aí criou um defeito naquela pessoa. Então, uma característica que torna as pessoas mais chatas do que nunca é quando as pessoas, então, elas ficam fantasiando e criando defeitos que a pessoa não tem e falando coisas que a pessoa não falou. Fulano falou isso, mas não falou. O Lacan é um dos grandes psicanalistas da história. O Lacan, o psicanalista, Lacan ele tem uma frase que ele fala assim: eu sei o que eu disse ao outro, mas eu não sei o que o outro entendeu. É bem isso. Eu sei o que eu disse ao outro, mas eu não sei o que o outro entendeu daquilo que eu disse. E aí, nessa relação minha com o outro, se eu ou o outro temos essa tendência, então a gente joga na relação um monte de fantasminhas que não existem, porque fantasmas não existem, e esse fantasma torna a relação ainda muito mais difícil. Porque uma coisa é a gente trabalhar sobre a verdade. Sobre a verdade. Outra coisa é a gente trabalhar sobre a mentira. Mas a pior coisa é a gente trabalhar sobre uma mentira que a pessoa acredita ser uma verdade. Essa é a pior coisa que tem. Se a pessoa acredita que a mentira na cabeça dela é verdade, não tem o que fazer.
E aí, então, tem um outro termo que a gente usa quando a pessoa chegou nesse estágio, onde ela fantasia de tal maneira que a relação fica envenenada. A gente começa a usar o termo, essa pessoa, ela é tóxica. Essa pessoa, ela é tóxica. Ela faz mal para mim. E aí, então, a gente começa a se perguntar, como que a gente pode lidar com essas coisas? E aí, então, entre as coisas que nós fazemos para lidar com as pessoas, primeiro a gente precisa exercer um treinamento de paciência. Porque algumas pessoas com paciência, elas mudam. E conforme elas vão mudando, e se a gente teve paciência, a gente descobre que a pessoa nem sempre era aquilo que nós pensamos. Você já deve ter pegado aquele caso. Nossa, mas fulano, fulana, nossa, como que é chato. Fulano, fulana, não deve ser a mesma pessoa que eu conheço. É a mesma pessoa. O que faz com que a outra vê ela como chata e eu não? O que está por trás disso? Na relação. Uma das coisas que está por trás, a paciência. A paciência nos leva muitas vezes a encontrar naquela pedra bruta horrorosa um baita de um diamante ali dentro. Então, a paciência é um dos sentidos necessários para lidar com pessoas difíceis, principalmente se esses são os nossos convivas. Se são pessoas de convivência o tempo todo, nós teremos que exercer mais ainda o dom da paciência. Uma segunda questão a ser trabalhada é a empatia. Aí vocês lembrarem esse termo. Pathos é a palavra paixão. Nós já falamos sobre isso em outro encontro. Pathos é vem da palavra paixão, palavra sofrimento ou doença, como alguns traduzem. Mas aqui não, aqui significa sofrimento. A pessoa que tem compaixão é aquela pessoa que sente junto o sofrimento do outro. Então, o empático é aquele que procura se colocar no lugar do outro. Gente, é impossível assumir o lugar do outro, se colocar no lugar dele. É impossível. Mas o empático é aquele que luta por se colocar no lugar do outro, para tentar enxergar as coisas a partir daquele ponto de vista. É impossível, mas o empático é esse que tenta. E por ele tentar, ele vai muito mais longe. Esse é o empático. O simpático é aquele que vivenciou o mesmo sofrimento do outro e por isso então ele consegue lidar com a situação de uma forma melhor. Nossa, fulano é tão simpático. Ele não tem o nariz empinado. Ele é simpático, ela é simpática. É gostoso ficar perto dela. Simpático. E o antipático? O antipático é aquele que, além de não compreender o sofrimento do outro, pisa no sofrimento do outro, fazendo o outro sofrer ainda mais. Então, todo antipático faz o outro sofrer. Faz o outro sofrer. Essa semana vocês viram esse rolo todo, né? Teve lá uma pessoa que
passando muita necessidade, foi lá uma pessoa levar marmita para ela, aí foi levar marmita, perguntou, olha, você vai votar em qual candidato? Ah, eu vou votar em tal candidato. Ah, então peça para ele marmita que eu não vou mais levar marmita para você. O que é isso? A pessoa está na pior, a pessoa está sofrendo, a pessoa está passando fome, o outro vai lá e, em vez de fazer o bem, ainda pisa na pessoa, fazendo ela sofrer mais. Esse é o antipático, que é o sentimento mais próximo daquele que o diabo tem no coração dele. Nossa, peguei pesado, né? Peguei pesado. Mas tem hora que tem que falar a verdade, é isso mesmo, tá? É o sentimento mais próximo. O sentimento mais próximo que tem é esse. O antipático. E tem o apático. O apático é aquele que já não consegue se envolver com o sofrimento do outro. Por isso o apático é uma pessoa apática. Nesse sentido. Então, um dos dados para lidar com o outro é o que nós chamamos de empatia, que é esse esforço de se colocar no lugar do outro. Por que essa pessoa ela age dessa maneira um pouco, no meu rótulo, difícil? Por que essa pessoa ela é sistemática? Por que essa pessoa ela é assim, chata? Por que essa pessoa é desta forma? Então, esse esforço de se colocar no lugar do outro é um esforço positivo de tal maneira que isso nos ajuda muito a vencer esse ser e esse estado de dificuldade que o outro impõe a mim. Então, se colocar. O outro termo que é importante, não é? Outro termo que é importante é... Aqui não vou ter a palavra para isso, porque não me vem a palavra, mas me vem o estado, né? Um esforço pessoal para fazer com que o outro mude de assunto. Um esforço pessoal para tentar fazer com que o outro mude de assunto. A pessoa difícil, já falamos que ela vivencia o assunto de forma recorrente. Então sempre volta, sempre volta, sempre volta, sempre volta, sempre volta, sempre volta. Na relação com o outro, lutar para que o outro possa viver um outro tipo de assunto. Então, forçar várias vezes a pessoa a mudar de assunto. Dicas práticas, mas não são milagrosas, tá? Mas são dicas práticas, né? A pessoa está muito falando de um assunto, você fala, sim, você já disse isso, mas me fala sobre tal coisa. Puxar a pessoa a vivenciar uma outra forma de falar. Então, esforçar por isso. Que a pessoa consiga fazer isso em 1 minuto, esse 1 minuto já é uma grande vitória de nossa parte. Ela vai voltar depois de 1 minuto ao mesmo assunto anterior. Mas o fato de você ter desviado ela 1 minuto, isto é uma das maiores vitórias que nós temos. Isso tem que ser acreditado, tem que ser colocado na nossa conta. Oba! Conseguimos. Porque é um grande avanço. Um grande avanço. Se ela conseguiu ficar 1 minuto, ela pode conseguir 2. Pode conseguir 3. Pode conseguir 4. E assim vai. Enxergar o outro lado. É muito difícil, mas tem pessoa que reclama muito. Ainda bem que eu não reclamo muito. Vocês também não. Mas tem pessoa que exagera muito na reclamação. Ela acorda reclamando, vive reclamando, e quando vai dormir, adivinha? Quando vai reclamando. Já nasce reclamando, já nasce chorando. Né? Ali. Então tem pessoa que vive reclamando, né? Então a pessoa que vive reclamando, ela geralmente ela assume um ponto de vista e ela não consegue enxergar cores na vida real. Ela vive a vida muito cinzenta, não consegue enxergar as cores da vida. Então, ajudar a pessoa a perceber o outro lado da coisa. Já dei para vocês o exemplo do acidente. As duas juntas tiveram o mesmo acidente, foram para o mesmo quarto, foram para a mesma UTI,
estão lá assim, aí quando estão se recuperando, vão para o quarto, começam a falar, uma fala, nossa, eu agradeço a Deus porque está vivo, que bom que eu consegui. A outra, que porcaria eu estar aqui nesse hospital, assim tudo, é uma porcaria, como minha vida é infeliz, minha vida não presta. Nós temos a mesma situação, o mesmo caso, mas nós temos duas reações totalmente diferentes. Então, tentar ajudar o outro a enxergar o outro lado da coisa. É como aquela pessoa que perdeu o dinheiro no assalto, né? O que a gente fala para ela? Assaltaram ela perdeu o dinheiro. Ainda bem que só foi o dinheiro. Você está vivo. A pessoa que bate o carro, mas não se machuca. Foi só o carro. Que bom que você está vivo. Então, esse esforço meio inocente que nós fazemos, não é inocente, é sério. É sério. Então, nós temos que nos educar a ajudar as pessoas a ver o outro lado da coisa. Tudo bem, mas e se a pessoa, na relação dela comigo, ela tá tão assim entranhada essa dificuldade que essa pessoa faz mal para o meu equilíbrio emocional? O que eu devo fazer? A paciência já não consigo mais, eu perdi totalmente minha paciência, já não consigo mais mostrar o outro lado da coisa, não consigo mais, a pessoa não consegue mudar de assunto, e eu estar perto dela me faz mal, a ponto que eu estou perdendo a minha saúde mental. O que eu faço? Quando chega nesse estágio, de maneira quase impossível, só resta fazer o quê? O afastamento amoroso. O afastamento amoroso. Se minha relação com ela está tão ruim que a nossa relação é tóxica, por amor a ela, eu darei passos atrás. E, durante um período de tempo, daqui até a morte, talvez, não vou exagerar. Em um período de tempo, eu vou me afastar para cuidar da minha saúde mental e para dar a oportunidade da pessoa perceber o seu jeito de ser. Porque eu já falei com ela tantas vezes e ela não me ouviu. Então chega uma hora que a gente tem que cuidar da nossa própria saúde. É chato, não é chato falar isso? Mas isso faz parte da realidade. Pessoa chata, pessoa difícil, pessoa sistemática, sempre o mesmo assunto, não enxerga os próprios defeitos, assume uma fala muito negativa, critica muitos outros, reclama de tudo. E aonde põe a mão briga, aonde põe a mão gera problema. Quando vai num almoço de família, acaba com o almoço, destrói o Natal da pessoa, destrói as festas da pessoa, faz o vovô e a vovó chorar de tristeza e viver o resto dos seus dias de amargura, lembrando aquela data infeliz em que estragaram com a briga. Quando chega num nível que não dá mais, a gente se afasta. Para nos ajudar e para ajudar o outro. Porque eu com o outro nos tornamos tóxicos por causa dessa situação de dificuldade muito grande. A pessoa chata, a pessoa difícil, a pessoa sistemática vai ter aquelas características. E essa pode assumir diversas formas. A pessoa fica muito no assunto. Eu acho que eu já contei para você o caso de como chamava a empresa? Enway. Que era uma empresa que trabalhava com vários produtos, mas naquela época ela trabalhava muito com produtos de limpeza. Detergente, sabão em pó, era tudo da Enway. E era uma coisa meio, como o pessoal chama hoje, de marketing multinível. Mas era pirâmide mesmo, a verdade era essa.
que você compra um kit de produtos ali, você vai revender, e se você conseguir lá associar sete pessoas, você vai participar do lucro da venda daquelas outras pessoas, e se aquelas pessoas tiverem mais gente, você vai participar do lucro daquela pessoa mais gente. Aí eu tinha um amigo lá que o pai dele era ele entrou nessa história de Amway. E aí, sempre quando a gente se encontrava, adivinha o assunto? Era essa tal da Amway, porque você vai ter lucro, porque você não sei o quê, porque os produtos são melhores, e porque não sei o quê, 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 não sei o quê. E aí, a partir daquele dia, eu descobri, eu era puro, inocente, ilibado, imaculado. Mas a partir daquele dia eu descobri o que era o sentimento do ódio mais asqueroso. Porque eu tenho ódio da Amway, eu detesto a Amway até hoje. Isso, eu não gosto. Qualquer produto que eu vejo da Amway, eu quero queimar, quero tocar fogo, porque aquilo acabou com a minha vida e a minha saúde mental naquele tempo. Delícia. É tão bom falar, não é? É gostoso? Aí voltando... Então, não, mas eu não fiquei traumatizado, não, é só modo de dizer. A pessoa, então, muitas vezes, ela se torna chata com um assunto, dinheiro. Com dinheiro. A pessoa que ela faz do seu Deus o dinheiro, ela se torna uma pessoa chata por excelência. E vocês vão conhecer pessoas assim nas vossas próprias famílias. Vocês vão encontrar gente que sua vida é girando em torno do dinheiro. E ela se relaciona com os outros na base do dinheiro. Se o outro não tem como me oferecer um retorno, eu não me relaciono com ele. Pelo contrário, eu o desprezo. Ainda bem que são poucas pessoas que são assim, não é mesmo? Ainda bem. Ali. Então o que acontece? Essa pessoa se torna chata. Qualquer assunto se torna chato quando a pessoa se torna chata. O chato vai fazer da igreja um assunto chato. Vai fazer do evangelho um assunto chato. Vai fazer de Jesus um assunto chato. Vai fazer de criança de colo um assunto chato. Vai fazer de criança de colo um assunto chato. Vai fazer do trabalho, o trabalho que você gosta, um assunto chato. Vai fazer das pessoas que você ama um assunto chato, porque só vai falar dos defeitos dela. Da pessoa que você vê muitas qualidades. Então o que acontece? Essa realidade é um desafio, e para lidar com essas pessoas, paciência, empatia, tentar fazer mudar o assunto, tentar ver o outro lado, e se não conseguir, o afastamento amoroso, pelo menos por um tempo, para o cuidado da saúde mental. Não digo para sempre, mas por um tempo. Aquela afastada estratégica. Ok? Fique de olho nisso, isso é um tema muito recorrente. Ano que vem, esse assunto volta e vai voltar de uma maneira mais sistemática. Essa aqui é uma introdução sobre isso, ok? Uma introdução.